Olá, hoje é quarta-feira, 27 de junho e está no ar a Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, a gente fala sobre a polêmica do projeto de lei que proíbe a reprodução de cães das raças Pitbull e Rottweiler. E você em casa, qual sua opinião? No estúdio vamos debater esse assunto. Participe com a gente nas nossas redes sociais, e-mail e site. Veja também como foi o almoço de ideias da CICS de Canoas, que marcou a implantação do Parque de Tecnologia e Inovação da cidade. E ainda tem a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. Você já pensou que as raças Pitbull e Rottweiler podem ser extintas do país? Pois é, existe um projeto de lei que tem como objetivo a castração em massa e a proibição da importação desses animais. É isso, Priscila? É verdade, Vanessa. E olha, essa polêmica está mexendo com os apaixonados por cães. E propostas parecidas com essas já funcionam em outros países, como a Inglaterra e a Noruega, onde a venda do pitbull, por exemplo, é totalmente proibida, Vanessa. Bom, Priscila, você foi conhecer, então, como é que é o comportamento desses animais e também conheceu a história de um casal de Portão que tem uma Rottweiler. Confira na reportagem. Aqui é o membro da família. A integrante, a companheira, a amiga. É assim que o casal Diego e Ana Paula vê Kira, uma cadela da raça Rottweiler. Com 5 anos, o animal de estimação participa de quase todos os momentos da família. Ela sai para passear de carro, senta no sofá e tem 2 camas, uma dentro de casa e a outra na área. Mas, apesar de ser dócil, os proprietários não esquecem que ela é um cão de guarda. Mas, claro que é um cão, um Rottweiler, um cão de grande porte, um cão de guarda. Mas a gente procura, assim, sempre criar ela junto com nós. Chegou a visita, ela participa junto da visita. Uma comida diferente, ela vai comer junto com nós. Vamos passear, ela vai junto, né? Sempre, nunca deixando ela de lado. O ataque de Kira pode ser forte e rápido, e o casal tem consciência disso. Por isso, são tomadas todas as precauções. Chegou alguém de fora, vai primeiro conhecer, vai pro canil, reconheceu, apresentou um tratamento de carinho, atenção, vai ser solta, ela vai participar junto, né? Mas sem bastante atenção. Ela é um cão que pode atacar e um ataque perigoso, né? Sempre então essa precaução assim, ó, não dizer não faz nada, é um cão manso, não, é manso comigo e minha esposa Ana Paula. Agora não sei qual é a reação dela com outra pessoa. E Kira mostra que é obediente. Kira, vem. Vem, canil. O próximo desafio é acostumar Kira com a nova integrante da família, a filha do casal, que chegará em breve. Enquanto isso, a Rottweiler aproveita o tempo com a futura mamãe e ainda faz pose para as fotos do book de gestão de Ana Paula. O que preocupa e chama a atenção de Diego e Ana Paula é um projeto de lei que pode colocar em extinção as raças Pitbull e Rottweiler. A proposta prevê a castração em massa e a proibição da importação desses animais. E a alegação para isso é que essas raças teriam um comportamento perigoso. Pitbull e Rottweiler inicialmente são cães de guarda, né? Então precisam de um cuidado, né? Uma cautela especial. São animais que têm tendência a serem extremamente fáceis de educar, são acessíveis ao adestramento, só que tem que ter uma postura mais rígida para educar. E a forma com que o dono cria também pode influenciar no comportamento do animal. Porém, os proprietários não podem esquecer das características da raça. Animais criados de forma agressiva, principalmente cães de guarda, eles têm uma tendência toda a serem agressivos. Porém, conheço histórias de animais criados com todo o amor do mundo que também podem ser agressivos, porque é hereditário. Um dos mascotes do veterinário é a Bibi, que também é uma Rottweiler. Ela serve como cão de guarda para a clínica veterinária de Jonas. Mas, mesmo com a pose de cachorro de porte grande, ela é tratada com mimos pelos funcionários, com banhos, consultas e muito carinho. São momentos assim que muitos apaixonados pelos bichos de estimação querem preservar. Nosso Brasil hoje tem coisas que precisam muito mais de atenção do que uma preocupação com
pitbulls, rottweilers, assim, né? Profissional da saúde, né? Tô por trás de tudo que acontece na saúde. Eu acho que se eles dessem a atenção que estão dando para esse problema dos cães, para a saúde, seria muito mais proveitoso para o ser humano. Bom, sem dúvida esse é um tema polêmico, principalmente pela gravidade dos ataques, né, Chico? Você tem alguns dados em relação a isso? Tem sim, Vanessa. Nos Estados Unidos, um levantamento feito pelo site dogsbite.org relacionou 128 mortes no país por conta dos ataques de pitbulls entre 2005 e 2011. No ano passado, das 31 mortes por ataques, 84% foram por mordidas de pitbulls ou rottweilers. Uma outra notícia triste, por exemplo, aqui no estado, a última vítima fatal foi Gustavo de Souza, de 5 anos, que sofreu um ataque em fevereiro desse ano e acabou morrendo. É mesmo, muitas dúvidas surgem sobre esse assunto, entre elas se os cães dessa raça são mesmo agressivos por instinto ou se a personalidade depende do modo como são criados e tratados pelos tutores, né? É verdade, Chico. E para conversar com a gente sobre esse assunto, estão aqui no estúdio André Rafael Weger-Miller, que é professor de Direito Ambiental da Unicinos, também com a gente Alex Zekir, sinotécnico em comportamento animal do Canil Municipal de Canoas, e Pedro Valduga Borer, médico veterinário. Olá, sejam bem-vindos. Professor, para a gente começar, como é que o senhor avalia esse projeto de lei, então, que estão querendo implementar? Bom, esse projeto de lei, ele é de 1999, ou seja, essa preocupação ela deveria, então, ser maior, inclusive, não menor, porque está tramitando isso desde 99. Esse projeto 121, ele está atualmente, então, na comissão, lá na Câmara dos Deputados, e ele, avaliando esse projeto, a gente pode verificar que ele tenta, de alguma maneira, resolver esse problema dos ataques ou da possível agressividade desses animais, criando alguns mecanismos. E esses mecanismos que esse projeto de lei tenta transformar em lei futuramente são, assim, em suma, questões, por exemplo, de transformar essa responsabilização por eventual dano em objetiva. Isso significa que não precisa ser, em casos de dano ou de ataque, se verificar se essa pessoa, dona ou detentora desse animal, teve algum tipo de negligência. O simples fato de ter ocorrido já incidiria a responsabilização. Mas esse não é o ponto principal ainda. Eu vejo que no próprio projeto a gente vê alguns toques, até talvez, de uma possível inconstitucionalidade dessa lei. Até por isso que está na comissão para avaliar possíveis problemas constitucionais. É porque ali fala em extermínio, né? Fala em castração forçada, coloca prazos muito curtos, não tem critérios técnicos adequados para dizer, por exemplo, se um determinado animal é ou não é daquela raça específica, apenas cita o nome das raças. Então, cria situações assim que, ao meu ver, apesar de eu entender pessoalmente que é necessário, sim, uma regulamentação mais específica para esse tipo de assunto, mas no projeto, da forma como ele está, ele tem inconstitucionalidades e ainda mais, ele é um projeto que ele não especifica bem as coisas. E isso acaba, e vai acabar fatalmente acontecendo, criando uma situação de dúvidas jurídicas tão grandes que a aplicabilidade dessa futura possível lei, no meu entendimento, fica um pouco complicada, realmente. Tá certo. Bom, quero saber também do Alex, porque a justificativa do deputado Luiz Patriota, que fez aí esse projeto de lei, é que seria uma prevenção aos ataques de cães dessas raças às pessoas. Quer dizer, existe só essa maneira de prevenção mesmo? Só esse caminho? Quero saber a tua opinião. Claro que não. A gente até imagina assim que essa não seria a mais eficiente, né? A mais eficiente seria a educação de posse responsável, ou posse consciente, ou guarda consciente, né? Eu acho que a solução está na educação. É notório que o proprietário do animal, o guardião, o tutor, ele sim é responsável por todos os desígnios que o animal venha tudo que venha a ocorrer, né, envolvendo. Na educação, ele vai saber como lidar com o animal. Uma criança jamais, sem supervisão, pode ficar no mesmo ambiente de um animal de grande potencial reativo. É o caso de pitbulls e rottweilers, né? O pitbull nunca teve uma outra raça tão perseguida ou tão polêmica. Se a gente lembrar do passado recente, os Dobermans também foram perseguidos, o rottweiler são animais de fácil adestramento, mas o pitbull, pela potência, pela tenacidade, pela autoconfiança que ele tem como um animal de médio a grande porte, quando acontece um acidente, o estrago é grande, né? Se a gente for analisar a maioria dos ataques que causam algum dano físico, não é
por essas duas raças, né? São de raças de pequeno porte. Eu já pessoalmente já fui mordido várias vezes por animais de pequeno porte, animais que cabem na palma de uma mão, porque motivado por insegurança, medo ou um ferimento. Só que no caso das mordidas, né, o estrago é muito maior. Agora, como tu falasse assim, é difícil tu definir a questão racial, porque o Pitbull é uma categoria de cães que a gente pode incluir várias raças ou sub-raças. O Dogo argentino, o American Pitbull Terrier, o Bull Terrier, o Staffordshire Bull Terrier. Eu quero saber até do Pedro, que circunstâncias que levam um cachorro a cometer um ataque até uma pessoa? Normalmente esses casos, assim, se a gente for analisar eles friamente, eles sempre têm várias características em comum, né? Normalmente são animais que estão em situação ruim, assim, né? Normalmente tem um espaço pequeno, normalmente tem um tratamento assim inadequado, junto com uma situação de menores, né? Crianças desacompanhadas de um adulto, né? Então a criança está ali, umas crianças de 4, 5, 6 anos, num pátio sozinha, né, junto com o animal, e infelizmente são dois seres irracionais, né, que ainda não têm a consciência dos seus atos totais e que, né, pode tanto a criança às vezes ou o cachorro levar para essa situação, né? Mas é a prevenção, como o Alex falou, dessa situação, que seria importante também as pessoas saberem que ter um cão de raça grande exige alguns certos cuidados, né? Exige um gasto com comida, um gasto com prevenção, com vacinas, e a gente deve saber, se não tem total condição, ter um espaço, que nem mostrou na reportagem, as pessoas socializarem o cão, gostarem, não terem medo dele, né? Porque isso é muito importante, porque o cachorro acaba também refletindo o tratamento que é dado a ele, né? Claro. É importante citar assim, que sempre que o animal tem o seu bem-estar comprometido ou lhe é negado, o risco dele se tornar um problema à saúde pública é aumentado, é potencializado, né? Então, um animal que é maltratado ou que é mal maltratado, que ele fica na corrente o tempo todo, como é o caso, me parece que é o caso esse do Gustavo, né, do menino Gustavo. O animal ficava o tempo todo preso à corrente, ele tem o repertório dele, né, o leque de opções dele é muito pequeno, né? O animal solto dentro do seu cercado, dentro do seu canil, ele pode ignorar um estranho não amigável, pode se submeter a ele, pode fugir. O animal acorrentado, ele só tem uma opção, que é o ataque. É atacar, né? Ele fechar o perímetro dele e manter a segurança própria. A agressividade é inerente a todo ser vivo animado, né? E o cão não é diferente, inclusive o ser humano, né? O que eu queria acrescentar, assim, mesmo, digamos que a lei fosse em prática, todas essas questões fossem derrubadas e fosse realmente exterminada a raça Pitbull Rottweiler. Será que esses ataques de cães parariam? Será que as pessoas que precisam ter um cão de guarda, ou que põem lá tentando proteger o seu patrimônio, não colocariam outras raças grandes que também seriam mal cuidadas, também poderiam desenvolver comportamento? Né? Então, no fim, mesmo que esse projeto de lei seja implementado, na prática, na realidade, vão surgir outras raças. A cada década teria uma ameaça diferente, né? Que nesse sentido, eu concordo, mas assim, o direito procura sempre ir atrás desses fenômenos sociais e tentar produzir alguma legislação que possa suprir, então, esses problemas. Ou seja, se hoje o problema é essas raças, ou seja, isso teria que ter um critério técnico, científico um pouco mais apurado, como a gente estava falando antes, para definir se realmente é necessário. Bom, mas se daqui a 10 anos tiver uma outra, então, a princípio, o direito, como sempre está correndo atrás do fenômeno social, teria que buscar alguma solução para isso, nesse sentido. Tá certo. Bom, daqui a pouquinho a gente continua, porque agora a gente vai para o intervalo. E, claro, na volta, o Conexão continua falando sobre essa polêmica que envolve os cães das raças Pitbull e Rottweiler. Se quiser participar da nossa conversa, mande seu e-mail para conexãotv@unicinos.br ou participe pelo facebook.com/tvunicinos e no Twitter no @tvunicinos. A gente já volta.